Meus queridos irmãozinhos e irmãzinhas, João Batista em seu ministério bradava no deserto: arrependei-vos, conforme profetizado por Isaías. Lá em Isaías está, no Isaías 40, verso 3. Então, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, não é? Então, pelo menos isso há 400 anos já antes de João Batista, antes dele, quando pregava no deserto da Judéia, dizendo, agora você confere em Mateus versículo 3, está aqui, olha: arrependei-vos agora, porque é chegado o reino dos céus. E você vai conferir também Jesus Cristo, por sua vez, somente após o seu batismo por João Batista, nas águas do Jordão, e ser tentado lá pelo príncipe das trevas, é que ele então iniciou sua pregação entre os homens. E curiosamente, a primeira frase dita por ele, que consta aqui também no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, em sua vida pública, é a mesma que João Batista bradava no deserto, conclamando o arrependimento. Você confere aí com a tua Bíblia, está em Mateus 4,17. Então, desde então, Jesus começou a pregar e a dizer, abre aspas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por leigo, então fica a pergunta: arrependei-vos de quê? Dos pecados. Mas e quanto a realmente agradar a Deus? Acham ou foram instruídos de maneira errada para agradar a Deus e ser digno do seu reino? Basta não roubar, não matar, não adulterar, não caluniar, não pagar as contas em dia, enfim, ser aquela sociedade, ser aquela pessoa que perante a sociedade é vista como perfeita. Lamento te desiludir, meu irmãozinho. Não é nada mais do que uma obrigação. Querer ficar longe de problema não tem nada a ver com a verdadeira obediência aos propósitos de Deus. Não que não tem nada a ver, tem sim, mas e nem corra paralelo, mas não é disso que estamos falando. Veja o que diz João Batista em Mateus 3,8. Ele diz o quê? Produza frutos dignos de arrependimento. Então o que é, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas? O arrependimento, na verdade, é o novo nascimento, a reconciliação com Deus, como Jesus instruiu a Nicodemos. Confira aí na tua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa, você vai conferir aí em João, de 3, 1 a 21. Então, João, capítulo 3, de 1 a 21. Você vai ver a história de Nicodemos. Em parte do diálogo, Nicodemos queria ouvir de Jesus Cristo sobre conhecer o reino de Deus. João, de 3 a 5 do capítulo 3, você confere e vai estar lá. Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como aí, então, Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem nascer de novo, Rabi? Eu sendo velho, posso porventura entrar no ventre da minha mãe? Aí então Jesus respondeu para ele: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Gente, é Jesus que está dizendo. Não é o Valtinho aqui não, é Jesus quem está dizendo. Quem não nascer de novo, o nascimento do arrependimento, da reconciliação para com Deus, e então receber o Santo Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Volto a frisar, é Jesus quem está dizendo, entenderam? Jesus se refere ao batismo de João Batista, ao que ele próprio se submeteu para nos dar exemplo. O próprio Filho de Deus se submeteu ao batismo, às águas do Rio Jordão. E ali está um exemplo para nós. E depois do batismo, do novo nascimento, agora é passar a obedecer integralmente os mandamentos da lei, enfim, a palavra de Deus. Pois, por mais que se esforce para agradar a Deus, porém, se não obedecer a um único dos mandamentos, certamente vai estar fora do reino preparado para os eleitos. Ou Jesus não estaria nos falando a verdade. E volto a dizer, com Deus não se brinca.
Olha, o anjo disse a João no Apocalipse 14:12: aqui estão aqueles que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Olha, se não guardar os mandamentos, a sua fé é falsa. Então essa história que a gente ouve as pessoas falar, o importante é a fé de Jesus nos salva. Os mandamentos foram selados ali, acabou, é mentira. Não está escrito isso aqui, tá? Aqui está escrito diferente. É a fé em Jesus Cristo e os mandamentos ao Deus, ou o contrário, quer dizer, se não cumprir os mandamentos, a tua fé é mentirosa. Se você não cumprir os mandamentos na sua integralidade, a sua fé é mentirosa. É o próprio Jesus Cristo que está dizendo, volto a dizer, não é o Walter não. O tempo é pequeno, ou eu então mostraria para vocês aqui dezenas de passagens que provam o que eu estou passando para vocês. Não apenas duas passagens que eu passei. Isso é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Não é nenhum livreto de nenhuma denominação e nem o catecismo da Igreja Católica. É a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.